Alunos e alunas do 8º ano, vamos iniciar nossa aula remota número 5, né? Neste dia 2 de março de 2021. O assunto hoje continuamos nos conjuntos numéricos, vamos terminar ele hoje, que são os números irracionais e também os números reais. São os dois últimos conjuntos que a gente vai trabalhar nesta aula de hoje. Objetivos: compreender a formação e as características dos conjuntos numéricos irracionais e reais, identificar a qual conjunto numérico determinado número faz parte, representar na forma decimal aproximada um número irracional. Conjuntos numéricos. Vamos relembrar os que nós já vimos e apresentar os outros dois, tá certo? Bom, o primeiro conjunto que a gente viu foram os números naturais, indicados pela letra N, de natural, né? Esses aqui servem para a gente contar, a teoria principal deles é essa, serve para contar, são os números positivos e o zero. Lembrando que o zero ele nem é positivo e nem é negativo, tá? Então, os naturais é o 0, 1, 2, 3, reticências. Com a necessidade de criar números menores que zero, por exemplo, para representar uma dívida, né? Se eu tenho saldo positivo, eu tenho mais alguma coisa. Mais R$10, é um saldo positivo de R$10. Mas se eu estiver devendo R$10, como é que eu vou representar? Tem que ter um número menor que zero para representar aquele saldo negativo. Então, que é um débito, é uma dívida. Então, por isso que começou a ideia de números inteiros, né? Aí vem, se eu tenho mais 10, eu vou ter o simétrico dele, que é o menos 10. A gente viu que números simétricos são os números que possuem mesmo módulo com sinais diferentes, né? Ou seja, eles dois estão a uma mesma distância do zero. Então foi por isso que criaram os números inteiros, começando pela ideia de dívidas, né? Mas depois veio a ideia de temperaturas abaixo de zero, profundidade, né? Considerando o nível do mar como zero, acima do nível, números positivos, abaixo do nível do mar, números negativos. Então, teve a necessidade dos números e chamou-se de inteiros. Esse Z, já vimos que é da palavra em alemão Zahl, que quer dizer número. E esses dois aqui têm uma característica muito importante, é que eles não são quebrados. Lembra dos números inquebrados que a gente viu lá no Fundamental 1? Eles não são decimais. Não são decimais, ou seja, não podem ser separados por vírgula, nenhum deles, tá? Aí surgiu a ideia, ora, se eu tenho aqui numa reta numerada, eu tenho aqui o 0 aqui eu tenho 1, aqui eu tenho menos 1, vou aumentar um pouquinho esta reta, né? Vou fazer uma nova aqui. Pronto, temos aqui essa reta numérica, uma reta, né? Agora vamos representar números nela rapidinho aqui, para a gente entender por que surgiu a ideia dos números do próximo conjunto, que são os racionais. Temos aqui o 0, temos aqui o 1, temos aqui o 2, aqui fica o menos 1, bem aqui vai ficar o menos 2. Pronto. Esta reta aqui resume a ideia de números inteiros, tá certo? Nós temos os positivos e o zero. Aqui desse sentido, daqui para cá, são os positivos e o zero, números naturais, né? E da esquerda do zero temos os números negativos, que são os parte negativa, que também é inteiro. Eles não são naturais. O menos 1 e menos 2 não são naturais. Mas todos eles aqui são inteiros, tá? Então essa reta representa os números inteiros. Reticências, porque são infinitos em ambos os sentidos. Mas preste atenção. Entre o 0 e o 2, existe o 1. Entre o 1 e o menos 1, existe o 0. Entre o 0 e o menos 2, existe o menos 1. Aí a pergunta que fica,
E entre o 0 e o 1, tem algum número? Sim. Aí é que surge a outra necessidade. Até então, como foi dito, todos eles aqui não são decimais. Eles não apresentam vírgula. Os números inteiros e os naturais, consequentemente, que todo natural é o inteiro, não apresenta vírgula. E esses números que estão entre eles? Agora que vem a ideia de números racionais, que é o nosso próximo conjunto representado pela letra Q. Essa letra Q vem de quociente, né? Quociente, que é o resultado de uma divisão. Tá? Então, por exemplo, se eu divido 1 por 2, a fração 1/2, eu vou encontrar 0,5. Pronto, é um número decimal. Então, esse número aqui, 1/2, vai estar literalmente no meio. Então, aqui, tanto faz ser a fração 1/2, como eu colocar 0,5, está tudo certo. Então, esse ponto aqui na reta indica a fração 1/2 e também indica o número decimal 0,5, porque é uma coisa e outra, tudo é igual. Bom, então foi por isso que surgiu a necessidade dos números racionais, para representarmos números que estão entre dois pontos na reta, né? E, ou seja, números decimais, tá? E fracionários também, né? Ok? Então surgiu a necessidade, criaram os números racionais. Aí agora esses três conjuntos nós já tínhamos trabalhado com eles. Deixa eu apagar aqui tudo. Já tínhamos trabalhado com esses três conjuntos. Nessa aula de hoje, nesta aula, nós vamos apresentar dois novos conjuntos dentro do ensino fundamental, fique bem claro. São os números irracionais. Se você observar, irracional, aqui é racional, tá? Então, eu vou dividir aqui a palavrinha aqui mais ou menos no meio. Pronto, aqui o racional. Esse i, ele geralmente é um prefixo que faz negação. Ele nega alguma coisa. Geralmente serve para isso, para negar, né? Então, irracional, se ele nega, quer dizer que é não racional. Os irracionais, eles não são racionais, tá? Eles não são racionais, ok? Então, ele tem como símbolo, depois a gente vai ver características deles, né? Ele tem como símbolo o i, tá? Esse i aqui vem do inglês irrational. Não sei nem como é que pronuncia, mas vai ficar assim, certo? E essa partezinha aqui, ratio, quer dizer raiz. Raiz. Então, se ele é irracional aqui, além de querer dizer no português não racional, mas aqui na origem dele, digamos assim, no inglês, né? Ele significa que é um número que não tem raiz. Olha a outra definição dele, importante, ó. Não tem raiz, vou colocar até aqui, raiz exata. Todo mundo já estudou a ideia de raiz. Todos nós já estudamos, né? Por exemplo, a raiz quadrada do 4 é 2, porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4, pois é 2 vezes 2, que é 4. Então, a raiz quadrada do 4 é 2. Só um exemplo aqui. Então, o irracional também significa um número que não tem raiz exata. Importante essa ideia aqui, tá certo? E o outro conjunto que a gente vai apresentar hoje são os números reais. Esse cara aqui, representado pela letra R, né? Aqui é de maneira prática, tá certo? Aqui estou criando uma hipótese aqui. Ele real, é a realeza, vem, né, de império, a ideia de império, né? Esse aqui é o cara que comanda tudo. Digamos assim, ele é o chefão. Ele é o dono. Tá? Os números reais, eles significam que ele é o dono de tudo aqui. Daqui a pouco a gente vai entender por que isso acontece. Vamos começar nossas ideias com os números irracionais. Para isso, vamos assistir a um vídeo, tá? Muito importante esse vídeo, falando dos números irracionais e também de outros conjuntos numéricos, mas aprofundando a ideia de números irracionais, tá certo? Preste atenção ao vídeo, pode ser que eu pause algumas vezes para dar alguma orientaçãozinha. Observe.
Você com certeza já percebeu que os números estão presentes o tempo todo no nosso dia a dia. Não? Às vezes, eles estão bem aparentes, como quando a gente precisa ligar para alguém, preencher uma senha, pegar um ônibus. Mas muitas vezes, eles estão escondidos onde a gente menos imagina e aparecem repetidamente em algumas situações. Muitos desses números que aparecem assim a toda hora na nossa vida são números naturais. Isso quer dizer que são números inteiros, nulo ou positivos. Aqui representado como conjunto N. O conjunto dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que inclui os números negativos. Aqui representado como conjunto Z. Todos esses números também pertencem ao conjunto dos números racionais, que nada mais são do que números que podem ser representados por uma fração entre dois números inteiros, desde que o denominador seja diferente de zero. Mas existe ainda um conjunto de números que não está contido em nenhum desses conjuntos, o dos números irracionais, representado aqui pelo conjunto I. Como o próprio nome sugere, eles são números não racionais. São chamados assim porque não podem ser representados por uma fração entre dois números inteiros. Na representação decimal, eles possuem infinitas casas decimais que não seguem um padrão de repetição. Diferente do que acontece com as dízimas periódicas, que representam racionais. Bom, por falar em dízima periódica, observem aqui uma coisa. A gente já trabalhou esse assunto na última aula, né? Mas não custa relembrar algumas coisas aqui. Bom, dízima periódica é um número racional, como ele falou aqui, perfeitamente, um número racional, que possui infinitas casas decimais, olha aqui as reticências, para significar que dá continuidade, e ela tem uns termos importantes a conhecer. Primeiro, o período. O que é o período? É a parte que se repete na dízima periódica, nesse número decimal. O período pode ser representado por um único número, como é o caso aqui. Esse aqui, o período é igual a 3, esse número. Ou ele pode ter mais de um número, como acontece com esta fração 1/7. No caso aqui, o período dela, se vocês observarem, ele é composto por 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Perceba que ele se repete de novo aqui. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Então, aqui o período desse exemplo, dessa fração, é 1, 4, 2, 8, 5, 7. Né? Então, é um período formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Nesta outra fração, 1/9, a dízima periódica tem apenas como período um algarismo que é o 1. Tá? Todas elas aqui são dízimas periódicas simples, porque o período já está imediatamente após a vírgula, após a parte inteira. Então, ela é simples. A composta tinha que ter um númerozinho entre a vírgula e a parte chamada de período. Todos eles aqui são dízimas periódicas. O nome disso é dízima periódica. Já a fração que dá origem a essas dízimas é chamada de fração geratriz. Fração geratriz. Pronto. Então, isso aqui todos eles são números racionais, como ele citou muito bem aqui, né? Pertencem aos números racionais, tanto a fração quanto a dízima periódica. O contrário aqui dos números irracionais é que, apesar deles terem infinitas casas decimais, você não encontra um padrão de repetição. Você pode observar que depois da parte inteira, que a parte inteira é 1, aí vem vírgula, aí tem 7, 3, 2, 0, 5, 0, 8, 0, 7.
Você sabe quando é que vai aparecer o 7 novo? Você não tem como dizer quando vai aparecer o 7 novamente. Desse primeiro 7 até este segundo 7, passaram-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos. Depois do segundo 7 para o terceiro 7, só se passaram 1, 2, 3, 4. Aí veio o terceiro 7. Para o outro 7, para o quarto 7 que aparece aí nessa sequência, não pulou nenhum número. Só para vocês terem noção que não existe nos números irracionais representados pela letra I, não existe um padrão de repetição. Você não sabe quando um determinado algarismo vai aparecer novamente. Não tem como você dizer. Contra a da dízima periódica, que é um número racional. Depois desse 3 é 3 de novo. Depois desse 3 é 3 de novo e assim por diante. Você sabe. Depois desse 7, aí repete a sequência. É 1. Depois do 1, 4, 2, 8, 5, 7. Depois, de novo, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Você já sabe quem que vai aparecer, tá? Porque eles são dízimas periódicas. Então, fiquem atentos a esses detalhes, tá bom? Vamos continuar aqui o vídeo. A descoberta dos números irracionais é atribuída a Hipaso de Metaponto, um filósofo que viveu na mesma época que Pitágoras e que era um de seus seguidores. Acredita-se que Hipaso tenha chegado aos números irracionais ao calcular a hipotenusa de um triângulo isósceles de lado 1, usando o próprio teorema de Pitágoras e chegando ao resultado de raiz quadrada de 2. Um ponto importante a destacarmos aqui é que uma outra teoria relativa aos números irracionais, a como começou-se a perceber a presença desses números irracionais, uma outra teoria é que, claro, ela é baseada nessa ideia do teorema de Pitágoras. Esta relação chama-se teorema de Pitágoras. Vocês vão estudá-la com profundidade no 9º ano. Pitágoras é o matemático que criou essa fórmula, essa expressão, tá? Então, vocês vão estudar isso aqui, claro, lá no 9º ano, não é agora. Mas, por que ele citou isso? Porque a dúvida surgiu para se calcular a medida desta diagonal, né? Deste segmento aqui. Por que eu chamo de diagonal? Porque há teorias que essa ideia surgiu a partir da dúvida. Vou tentar desenhar aqui mais ou menos. Isso aqui é um quadrado. Estou tentando desenhar aqui, fechando aqui o quadrado, tá? Pronto, digamos que está aqui o quadradinho, né? O que acontece? Eles usavam uma régua, algum instrumento e conseguiam calcular o lado. Esse lado aqui mede 1, este outro aqui mede 1 também, assim como este mede 1, que não aparece, e este aqui mede 1, perfeito, ótimo, isso aqui é fácil calcular. Com uma régua eles conseguiram medir, bacana. Quando foi para se calcular justamente essa medida, isso aqui é a diagonal desse quadrado amarelo, tá? É que surgiu essa dúvida, rapaz, como é que vai calcular? Eles usaram o teorema de Pitágoras, chegaram nesse valor aqui, que esse H quer dizer hipotenusa. O que quer dizer hipotenusa? É a medida do maior lado em um triângulo retângulo. Esse triângulo que o rapaz aqui colocou é chamado de triângulo retângulo, porque possui um ângulo reto. Um dos seus ângulos é reto. Então, este triângulo retângulo tem dois catetos, este e este, e tem a hipotenusa, que é essa linhazinha maior aqui do triângulo. Tá? É chamada hipotenusa, ao lado maior do triângulo. Retângulo, triângulo retângulo. Então, quando foi para calcular a medida dele, não dava. Não tinha nenhum número inteiro, não existia nenhum número inteiro que me desse, e nem racional, que me desse essa medida aqui. Então, por isso que surgiu essa dúvida aí, começaram a criar, né, esses números irracionais, tá? Então, a partir dessa ideia que eu acabei de explicar mais ou menos para vocês aqui. O fato desse valor não poder ser representado por uma fração de 2 números inteiros acabou gerando uma ruptura entre Hipaso e os seguidores de Pitágoras.
pois eles acreditavam que toda a geometria poderia ser descrita com números racionais. Hipaso teria sido expulso da escola pitagórica, e diz a lenda que os pitagóricos construíram uma tumba com o nome dele em sinal de que Hipaso estava morto. Mas isso a gente não tem certeza. São lendas da antiguidade. Os números irracionais só entrariam oficialmente na aritmética mais de 2000 anos depois, graças ao matemático alemão chamado Julius Dedekind, e a união entre o conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais resulta no conjunto dos números reais. Alguns desses números irracionais são tão especiais que receberam um nome só para eles. É o caso, por exemplo, do número π. Ele vale aproximadamente 3,14 e representa a razão entre o comprimento de uma circunferência e o diâmetro dela. Gente, cuidado aqui nessa parte. Ele citou uma palavra muito importante na matemática, que é a palavra razão. Razão nada mais é do que fração. Tá? Razão pode ser considerada como uma fração. E as duas aqui são divisões. Então, na prática, ele falou que a razão, né, o π, que é esse númerozinho aqui bacana, o π é encontrado através da razão, ou seja, ó, divisão, está aqui o tracinho de divisão, entre quem? Entre o comprimento da circunferência, né? Está aqui representado por C, dividido pelo diâmetro. O diâmetro é esta linha que passa pelo centro da circunferência e liga uma borda à outra dela. Tem que passar obrigatoriamente pelo centro, dividido pelo diâmetro. Eu vou representar aqui por D minúsculo, mas tem livros que é D maiúsculo, mas tanto faz. Bom, aqui é um D, tá? Pronto, então o π é encontrado dessa maneira. E esta relação pode ser encontrada em qualquer circunferência que vocês imaginem, desde a medida de uma moeda, a tampa de algum objeto que seja circular, o relógio também é circular, muitos deles, relógio de pulso, qualquer botão circular, enfim. Se você conseguir medir a circunferência de algo redondo, algo circular, e conseguir calcular também a medida do diâmetro, que é essa linhazinha aí, de uma ponta a outra passando pelo centro, e dividir uma pela outra, você vai encontrar o π, ou algo próximo dele. E o bacana é que esse π ele é uma constante. Constante é um número que a gente utiliza frequentemente, né? E representa ele frequentemente por 3,14. Por isso que a gente chama de constante, que a gente utiliza geralmente esse dado aqui. Outra coisa, só que ele é um número com infinitas casas decimais, sem repetição. Para vocês terem uma ideia, na leitura do livro didático de vocês, foi dito lá que o π, um dos engenheiros que calcularam o π, um computador trabalhando 600 horas, supercomputador, calculou 5 trilhões de casas decimais, mas não acabou e não acaba. Não acaba, são infinitas casas decimais. Só esse computador trabalhando 600 horas calculou 5 trilhões de casas decimais desse número. Como é que você vai representar um número com 5 trilhões de casas decimais? E tendo mais, lógico, né? Você representa por uma aproximação. 3,14 é uma aproximação. É muito importante nós trabalharmos com a ideia de aproximação dentro dos números irracionais, já que eles têm casas decimais infinitas e sem repetição, tá? Esse número é muito usado em engenharia ou para calcular rotas de viagens interplanetárias, por exemplo. Outro número especial é o número de ouro, também chamado de proporção áurea. O número de ouro é representado pela letra grega φ, em homenagem ao escultor Fidéas, e tem um valor aproximado de 1,618. Outra coisa a destacar aqui, pronto.
vocês percebem que aqui o número decimal irracional, porque continua, mas ninguém sabe quando é que vai aparecer, quem será o próximo número, não dá para saber, para afirmar. O número não tem repetição, padrão de repetição. Isso aqui é o número φ, né? Isso aqui é a letra grega φ. E, por exemplo, se eu quisesse representar este número por aproximação, o número φ, né? Por aproximação, eu poderia, aí eu escolheria, eu quero por uma casa decimal. Se for por uma casa decimal, ficaria 1,6. A aproximação, eu só pegaria a primeira casa decimal. Por duas casas decimais, ficaria 1,61. Por três casas decimais, ficaria, tem um bichinho aqui, né? Ficaria 1,618. E assim sucessivamente. Então, o número de casas decimais que a gente utiliza para aproximar um número irracional depende da situação. Aqui só tem uma casa decimal, aqui é por duas, este aqui é por três casas decimais. Tá? Porque não dá para a gente representar um número infinito sem repetição, não dá. Tá certo? Lembra aí do π? 5 trilhões de casas decimais, como é que você vai indicar isso? Não faz sentido nenhum. Né? Então a gente escolhe uma quantidade de casas decimais e representa aquele número. Tá bom? Para a gente poder escrever ele e todo mundo possa visualizar esse número. Tá? O número φ pode ser obtido dividindo um segmento de reta em duas partes. De forma que a razão entre cada uma das partes é igual à razão entre a soma das duas partes e a parte maior. Quando você cria um retângulo com a proporção áurea, por exemplo, os retângulos contidos nele mantêm essa proporção infinitamente. A proporção áurea também está presente na sequência de Fibonacci, que recebeu esse nome em homenagem ao matemático italiano Leonardo Fibonacci, considerado um dos mais importantes da Idade Média. Essa sequência começa com 0 e 1 e depois é formada por termos que são a soma dos dois termos anteriores. Assim, ela segue a seguinte lógica: 0 mais 1 igual a 1, 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 1 igual a 3, 3 mais 2 igual a 5, 5 mais 3 igual a 8, e assim sucessivamente. Ao dividirmos um número da sequência pelo número imediatamente anterior, quanto mais alto o seu valor, mais próximo chegamos à proporção áurea. Essa sequência pode ser identificada em diversos elementos da natureza, como nos galhos das árvores ou na disposição das sementes de alguns girassóis. Aproximações dessa proporção também podem ser observadas em várias obras arquitetônicas, como o Partenon, na Grécia. Embora não seja possível provar que essa proporção tenha sido usada intencionalmente, o número de ouro parece estar sempre associado à beleza. Viu só como os números também podem ser belos? Pronto, então esse foi o vídeo, né? Muito importante, né? Ele dá uma explicada bacana e eu ainda aproveitei e fiz algumas observações, tá? Então vamos aqui fixar nossas ideias em cima dos números irracionais, apresentando algumas características que já foram anunciadas pelo apresentador do vídeo, né? Primeiro, são os números irracionais, de maneira geral, são números que possuem infinitas casas decimais sem padrão de repetição. Ou seja, isto é, não possuem período, não são como as dízimas periódicas, né? Outra coisa, são infinitos, já foi até dito ali, né? Coloquei novamente aqui. Eu digo aqui infinitos aqui, cuidado, né? Deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Quando eu falo aqui infinitos, é o conjunto numérico, tá? São infinitos números irracionais, não é que tem infinitas casas decimais, tá? Que são infinitos, a quantidade deles é infinitas, assim como qualquer outro conjunto. Os naturais são infinitos, os inteiros são infinitos e assim por diante. Os irracionais também são.
não podem ser representados por uma fração. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, se nós temos aqui o número 0,5 ou 5 décimos, este número aqui, eu posso representar ele numa fração, por uma fração, que é o quê? Isso aqui vai ser uma fração decimal. Ó. Nós temos aqui, eu escrevo o numerador sem a vírgula, o número no numerador sem a vírgula, e para cada casa decimal, eu escrevo 1, e para cada casa decimal, eu coloco um 0. Pronto, aqui ficaria 5 décimos. A leitura é a mesma, ó, 5 décimos, 5 décimos. Ou, simplificando aqui, dividindo por 5, os dois membros, teríamos 1 meio. Então, 0,5 é a mesma coisa de 5 décimos, que é a mesma coisa de 1 meio. Então, eu consegui representar este número decimal através de uma fração. Ótimo. Então, 0,5 pertence ao conjunto dos números racionais. Ótimo. Nos irracionais, eu não consigo fazer essa transformação, esta representação de um decimal numa fração. Não consigo. Tá? Então, não existe uma fração que me gere um número... Aliás, não existe número irracional que eu consiga representar por uma fração. Não existe. Tá? Fiquem com essa ideia aí, por favor. Outra característica é que a parte decimal de um número irracional, que é dele que a gente está falando, ela é representada por aproximação. De novo, por quê? Porque eu não consigo indicar todas as casas decimais desse número. Volto ao tema do π. O π a gente representa ele comumente, né, rotineiramente, por 3,14. Mas ele tem tantas outras casas decimais, você não tem ideia. Já foram descobertas, até o dado lá do livro, 5 trilhões. É muito algarismo. 5 trilhões. E ainda não terminou, é porque os computadores não conseguem dar conta de mais. Ainda estão criando novos computadores para descobrir. São pessoas que têm hobby, né, para descobrir essas casas decimais. Então, eu represento essa ideia, esse monte de casa decimal, eu represento ele por duas casas decimais, como ficou aqui o 1 e o 4. Pode ser apenas por 3,1 e assim por diante. Então, dependendo da situação. Aqui eu coloquei só apenas duas casas decimais, o 1 e o 4. Então, é por aproximação que a gente representa o número decimal, o número irracional, desculpa. Vamos para uns exemplos aqui. Então, assim, vou utilizar a calculadora, mas também vou mostrar para vocês aqui na reta numérica onde é que eles estão localizados. Tá aqui a reta numérica. Vou utilizar aqui apenas o lado positivo da reta numérica, tá? Aqui será a origem, que é o 0, a origem, aí os números 1, 2, 3, 4, 5. Nem vou precisar deles todos, mas vou usar apenas os positivos. Pronto, então o primeiro exemplo, nós temos aqui a raiz quadrada de 2. A gente já viu que a raiz quadrada do 4 é 2, fácil. A do 9 é 3, mas a do 2 quanto é? Professor, se eu sei que a raiz quadrada do 1 é 1, ela vai ficar bem aqui, a raiz quadrada do 1, nem no lugar do 1. Porque a raiz quadrada de 1 é 1. A raiz quadrada do 0, estou dizendo para vocês, é 0. A raiz quadrada do 4 é 2. Onde é que ficou a raiz quadrada do 4? Ó, bem aqui. Porque ela fica onde o resultado dela dá. Então, a raiz quadrada do 4, 2. Então, ela fica no mesmo lugar do 2. A raiz quadrada do 1 é 1, a do 0 é 0. A raiz quadrada do 9 é 3. A raiz quadrada de 16 é 4, por isso que ele fica aqui. E a raiz quadrada de 25 é 5. Tá? Então, aqui eu poderia também representar essa reta utilizando raízes quadradas. Poderia? Sim, posso sim. O que acontece? Olha, a raiz quadrada do 1, onde é que vocês acham que ela ficaria localizada na reta? Olhando aqui só para a parte das raízes, ó. A raiz quadrada do 1 vai ficar onde, gente? Pensem aí. Se você diz que é entre a raiz quadrada do 1 e a raiz quadrada do 4, você está com razão. Então, a raiz quadrada do 2, que eu vou já mostrar para vocês quem é, eu não sei ainda quanto que ela vale, mas que ela vai estar entre a raiz do 1 e a raiz do 4 é verdade. E que a resposta dela vai estar também entre o 1 e o 2, a raiz quadrada do 4, do 2, né? Então, raiz de 2 vai estar bem aqui, ó, entre a raiz de 1 e a raiz de 4. O que quer dizer esse símbolozinho aqui? Menor que. Do mesmo jeito, a resposta, a raiz quadrada de 2, vai estar entre 2 e 1. Vai ser maior do que 1, menor do que 2, tá? Então, vamos ver aqui na prática, né? A gente vai utilizar
a calculadora, tá certo? Até porque o tempo aqui não nos permite utilizar o cálculo aproximado, a gente demora bastante. Vamos utilizar a calculadora para isso. Então, vou abrir aqui a calculadora. Preste atenção, isso aqui, cara, é do computador, mas vocês têm de vocês em casa, do próprio celular, que vai dar na mesma. Então, procurem aí, você digita o número que deseja, no caso, eu desejo a raiz quadrada do 2. Tá aqui, digitei o 2. E o símbolozinho da raiz. Aí, na sua calculadora, você vai ter apenas o sinal da raiz, que é o radical. Então, você clica nele. Pronto, ele já deu. Preste atenção aqui, nós temos, ó, na parte decimal, tudo que eu grifei aqui, que eu selecionei, é parte decimal. O 1 é parte inteira, que está antes da vírgula. Toda essa parte decimal aqui é só o início dessa parte decimal, ela é infinita. Mas a calculadora do computador, deste meu computador, só permite calcular até 15 casas decimais. Ó, se você contar, nós temos 15 algarismos aqui, de infinitos outros que podem aparecer, tá certo? Então, preste atenção, eu tenho aqui 15, eu vou botar esses 15 algarismos lá? Não. Eu vou representar apenas, por exemplo, por 2 casas decimais. Então, a raiz quadrada de 2 pode ser indicada aproximadamente por 1,41. Eu não vou levar esse número todo para lá. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser representar, quanto é a raiz quadrada de 2? Aproximadamente, qual é o símbolo de aproximadamente? É o igual com tios em cima. Então, 1,41. Aproximadamente. Eu não vou colocar reticências, não. Porque eu já coloquei o símbolozinho aqui de aproximadamente. Olha aí, onde é que está 1,41 na reta? Que é o resultado da raiz quadrada de 2. Está entre o 1 e o 2, né? Pertinho do meio, ó, né? 1,4. O meio é 1,5. Então, bem aqui, mais ou menos, é o meio. Então, 1,4 vai estar por aqui, mais ou menos, 1,41. Pronto, então, nesse ponto aqui, 1,41 é a raiz quadrada de 2. E aqui em cima eu vou representar ela. Pronto. Este tracinho aqui, vou apagar aqui o outro para não confundir. Pronto, tá aí. E aí fica localizado a raiz quadrada de 2, entre a raiz de 1 e a raiz de 4, ou a sua resposta entre 1 e 2. É maior do que 1, mas menor do que 2. E isso acontece com as outras também. Vamos ver agora aqui a raiz quadrada de 3. Analisando, onde é que vai estar a raiz quadrada de 3 aqui, gente? Deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Tá aqui esse roxo. Lilás, sei lá que coisa. É a raiz quadrada de 3. Vocês acham que ela vai estar localizada onde? Não é a resposta, é a raiz quadrada de 3. Ora, se aqui é a raiz do 1, aqui é a raiz do 2 e aqui é a raiz do 4, onde é que vai estar do 3, meu povo? Vai estar entre a raiz, bem aqui, né? Nesse meiozinho aqui, entre a raiz de 2 e a raiz de 4. Ou, para localizar melhor, entre a raiz de 1 e a raiz do 4. Que eu tenho esses valores, fica mais fácil para localizar. Então vamos confirmar aqui na nossa calculadora. Vamos zerar. Ó, quero a raiz quadrada do 3, coloco o 3 e aperto a teclazinha que tem o símbolo da raiz. Pronto. De novo, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 casas decimais. Eu não vou levar isso tudo não, meu povo, isso são infinitas. Eu vou levar 2, por exemplo. Poderia levar só uma, é a mesma coisa, tá? Então fiquem alertas quanto a isso. Poderia levar 3, no máximo 5, não precisa mais do que isso, casas decimais. Mas como eu tô levando 2, eu vou levar 1,73. Pronto. Então a raiz quadrada aproximada, deixa eu cadê meu pontinho? Aproximada é o tiozinho em cima do igual. De 3 é 1,73. Então, se aqui era o meio que eu tinha apagado, aqui mais ou menos aqui é o meio, né? Mais ou menos aqui. 1,73 está depois do meio, é 1,7. O meio é 1,5. Então passa 1,6, passa 1,7, é mais ou menos aqui, ó. Aproximadamente aqui. Então aqui vai ficar embaixo, que é o valor, né? 1,73. E aqui em cima eu vou representar com a própria raiz. Pronto, a raiz quadrada de 3 está bem aqui nesse ponto. Tá? Próximo exemplo. Vamos agora para a raiz quadrada de 5. Também é um número irracional? É sim. Ó, a raiz quadrada de 5, onde é que ela vai estar localizada na reta? Vou pegar aqui uma outra cor. A raiz quadrada de 5 estará na reta entre a raiz quadrada do 4 e a do 9, não é? É, que aqui é 5, ó. Então ela vai estar entre a raiz quadrada do 4 e a do 9. Mais perto de quem? Mais perto da raiz quadrada do 4. Porque depois da raiz quadrada do 4, vem a raiz quadrada do 5. Confere isso, tá? E o valor dela, a respostazinha dela, vai estar entre quem? Ora, entre 2 e 3. Vai ser maior do que 2 e menor do que 3. Mais pertinho do 2. A gente vai ver agora na nossa calculadora. Então, se eu quero a raiz quadrada do 5, eu digito 5 e aperto o sinalzinho da raiz, que é chamado radical. Pronto. Parte inteira é 2. Parte decimal tem aqui 15 algarismos, mas tem outros infinitos. Eu vou levar isso tudo? Não, vou levar aqui com 2 casas decimais. Então, aproximadamente 2,23. Então, a raiz quadrada do 5 é aproximadamente, deixa eu apagar aqui essa interrogação, e essa flechinha aqui, é aproximadamente 2,23. Então, ó, cadê aqui? Pra cá. Ó, aproximadamente 2,23. Tá entre quem? Entre o 2 e o 3. Mais perto de quem? Do 2, ó. Aqui é o meio, aproximadamente aqui o meio. Aqui é a metade da metade, 2,5. Então 2,3 é por aqui, ó. Pronto. Esse ponto aqui é 2,23. Esse pontinho aqui, tá? Esse aqui é 2,5. Então aqui eu vou representar a raiz do 5. Pronto, ó, foi o que eu falei, mais perto da raiz do 4. Entenderam aí como é que é a ideia aqui? Deixa eu apagar aqui este ponto e este outro. Pronto, ficou mais tranquilo aí agora, né? E para finalizar esse primeiro exemplo, ele está pedindo agora a raiz... desculpa, está pedindo o valor do π. Vamos localizar o π. A gente viu que o π é uma constante, né? É o resultado da razão, ou seja, da divisão entre
o comprimento da circunferência e a medida do diâmetro dessa circunferência, né? Então, o π é aproximadamente, que também é um número infinito, 3,14. Então, o π está localizado entre quem? Ele não tem raiz, né? Entre o 3 e o 4. Porque ele é 3,14 mais pertinho do 3, digamos por aqui, ó. Pronto, aqui é o π. O resultado é 3,14 e eu represento ele, pronto. Tá? Espero que vocês tenham compreendido essa parte aqui inicial. Vamos para alguns exemplos. Com o auxílio de uma calculadora, descubra o valor aproximado com 5 casas decimais das seguintes sentenças. Letra A, 22 sétimos. Então, como é que a gente encontra o decimal de uma fração? Dividindo o de cima pelo de baixo. Lembra disso? Ok, só que a gente vai fazer aqui pela calculadora, que é o que está pedindo, né? Então vai ficar o quê, ó? Vamos pagar 22 dividido por 7. Por 7. Igual. Pronto, ó. Ele é um número irracional. Olha o monte de casas decimais que ele tem. Ele representou 15 aqui. Né? Aliás, ele é um número racional, desculpa. É um número racional. Terminou aqui no 3, né? Vou pegar o quê? Vou pegar aqui 5 casas que ele pediu. Então, ó. Uma casa decimal, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então, a gente vai levar o quê? 3,14285. Vamos lá pra cá. Então, esse valor é aproximadamente 3,14285. E ele é racional. Próximo, letra B. Raiz de 2 mais raiz de 3. Vamos lá. A raiz quadrada de 2, como ele quer por 5 casas decimais, vamos voltar pra cá. Vamos apagar, digitar o 2, clicar na raiz. Ele quer 5 casas, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 1, 4, 2, 1. Então, como é que fica essa resposta? Fica assim. Quem é o raiz de 2? É 1,41, 4, 2, 1. 4, 2, 1. Mais, repete mais. Quem é a raiz quadrada de 3? A gente viu que é 1,73, mas ele quer com 5 casas decimais. Vamos apagar, digitar o 3, apertar o raiz. E vamos ver quantas casas decimais ele quer. 1, 2, 3, 4, 5. 73205. 1,73205. E vamos calcular agora, vamos somar. Né? Ele quer que some. Então vai ficar 1,41421. Vou apagar aqui, né? Ó, 1,41421, que é a raiz quadrada do 2 com 5 casas decimais, mais 1,73205, mais 1,73205. Você põe na calculadora isso aí, igual. Aí, ó. 3,14626. É o que deu, né? Então aqui deu o quê? 3,14626. 626. Tá certo? Segundo valor, que é o resultado dessa continha aqui. Quanto é o resultado dela? Tá aqui. Vamos aqui para a letra C. Pessoal, aqui cuidado, ó. Eu leio assim esse número, ó. 13 raiz quadrada de 146. Esse 13, ele está multiplicando pela raiz quadrada de 146. Então, pelas regras de expressão numérica, primeiro a gente resolve as raízes ou potências. No caso aqui, é uma raiz. Então, a gente vai resolver logo ela, ou seja, tirar a raiz quadrada. Quando não aparece nada aqui, é porque é raiz quadrada. Então, eu vou repetir o 13. Esse aqui tem um vezes, mas ninguém enxerga, mas ele tá esse vezes, tá? Vamos ver quanto é a raiz quadrada aproximada de 146. Então, digita, apaga aqui, 146 e a raiz. Como ele quer por 5 casas, vamos pegar as primeiras 5 casas decimais. Vai dar 12, a parte inteira, e 1, 2, 3, 4, 5. 08304. Então, vai ficar 12, vamos ver aqui, 08304. Tudo isto dividido por 50. Resolvi a raiz, agora eu vou resolver a multiplicação. Então, vamos multiplicar 13 vezes 12,08304. Vou copiar esse número aqui para não perder tempo. Esse número vezes 13. Deu 157,07952. Então, vai ficar aqui, ó. Vou fazer bem aqui. 157,07952. Dividido por 50. Agora que eu vou dividir por 50. Vamos ver a calculadora de novo. Já está escrito aqui, então eu vou dividir. Já estava representado o número por 50. Deu o quê, ó? 3,14... Isso aqui é 5 casas, né? 3,14159. 14,159. 3,14159. Que é o resultado desta expressãozinha aqui, tá? E a última, raiz quadrada de 10. Então vamos apagar. Digito 10 e raiz quadrada nele. Como ele quer 5 casas decimais, 16,227. Então vai ficar 3,16227 aproximadamente. Ele só quer por 5 casas decimais, né? Todos eles aqui. Ok? Tinha mais casas, só queria por 5. Ótimo. O que a gente percebe aqui? Que alguns dessas expressões têm como resultado a aproximação do π. Vocês conseguem visualizar, ó? Essa letra A tem como aproximação aqui, por 2 casas, ó. Lembra o π ou não lembra? 3,14. Aqui também, ó. 3,14. Lembra o π. Aqui também, lembra o π.
Só essa letra D que não lembraria o pi, por exemplo, né? Só foi para mostrar esse destaque para vocês. Números reais. Aqui vai ser a parte mais rápida, né? Só para a gente apresentar ele. Gente, números reais, como eu disse lá no início, ele é o dono, digamos assim, entre aspas, pelo amor de Deus, só uma brincadeira, né? Ele é o dono, ele é o chefão. Significa o quê? Que ele é o cara que manda em todos. Ele contém todos. Todo mundo desses conjuntos que nós já apresentamos, todos eles são números reais. Vamos relembrar aqui a ideia do diagrama dos conjuntos que viste na outra aula. Só que aqui eu transformei de círculo e botei quadrados, tá? Então nós temos aqui os números naturais, é o 0, 1, 2, o 3 e assim por diante, são só positivos. Depois nós temos os números inteiros. Só recapitulando aqui a ideia, né? Dentro dos inteiros, nós temos aqui os simétricos, né? No caso, deixa eu pegar aqui uma outra canetinha, que está muito clarinha. O menos 1 é simétrico do 1, o menos 45 é simétrico do 45, o menos 250 é simétrico do 250, né? Para relembrar. Depois vem os números racionais. A característica deles dois aqui, dos inteiros naturais, como já foi dito, é que eles não têm vírgula. Aí vem os racionais, que já são os números que possuem vírgula, e as frações que originam esses números, além das dízimas periódicas. Esses dois aqui são dízimas periódicas, tá? Outra coisa importante, todo racional contém, contém os inteiros e os naturais dentro dele. Vocês estão vendo que o quadrinho dos naturais e dos inteiros está dentro dos racionais? Então, eles fazem parte dos racionais. Aí veio esse novo conjunto que a gente viu até ainda há pouco. E ele é maior, viu, gente? Ó, não é só no desenho aqui, não. Na verdade, ele é maior do que os racionais. Os irracionais é um conjunto maior e é separado dos racionais. Por que ele é separado, professor? Porque todo racional pode ser expresso por uma fração. Eu posso indicar ele por fração. Já os irracionais, eu não posso representar por fração. Não tem uma fração de dois números inteiros que represente um número irracional. É diferente. Por isso que ele está separado aqui, tá? Por essa linhazinha preta aqui. Ok? Aqui nós temos o raiz de 2, como já vimos. O seu simétrico, que é o menos raiz de 2, é o simétrico dele, tá? Do outro lado da reta. Raiz de 3, o menos raiz de 3. O raiz de 24, também o seu simétrico. São exemplos. Lembra que eles são infinitos. O π. Esse é o φ, que o rapaz falou lá no vídeo. Ótimo. Aqui são os 4 conjuntos que a gente viu. E cadê os reais, professor? Os reais. Gente, todos eles que vocês estão vendo, ou seja, os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais, todos eles são reais. Os reais são é o dono desses caras aqui todos. Ele é o chefão deles, é ele que domina. Ele é o maior conjunto que tem, ele é a união deles todos. Aí ele, ó. Ele representa todos eles aqui. Se eu disser que o menos 1 é real, é verdade. Se eu disser que o π é um número real, é verdade. Que ele é representado pela letra R. Se eu disser que o 0,333 reticências ele é real. Tá? Porque o real contém todos os outros conjuntos naturais, inteiros, racionais e irracionais. Eu leio nessa linguagem aqui, ó. O conjunto dos números reais é igual aos números racionais, todos eles aqui são racionais. Esse U quer dizer união, vem de unir, vem de juntar. União com quem? Com os irracionais, que está aqui eles. Então, os reais são todos os racionais mais os irracionais. Tá certo? Então, fiquem atentos a isso aí. Os reais é um conjunto bem maior. Tá? Ele contém todos os outros conjuntos. Certo? Então, muito obrigado pela atenção. Se cuidem. Cuidem do próximo e façam as nossas atividades. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.